Ok, pessoal. Então, vamos lá novamente, sejam bem-vindos. A gente vai aqui para a nossa aula sobre vetores, tudo bem? Então, pessoal, o que seria um vetor, tá certo? Na verdade, o vetor, ele é um objeto matemático, tá certo? Na verdade, ele é da matemática, ele não é da física. A gente se apossa dele simplesmente para trabalhar grandezas vetoriais. Então, o vetor, na verdade, apesar dele não ser trabalhado na disciplina de matemática no ensino médio, quando você vai para um curso superior, você vai trabalhar vetores nas disciplinas de matemática. Tudo bem? Então, na física, a gente utiliza um vetor para representar o quê? Para representar grandezas vetoriais. E o que seria esse vetor? Bem, pessoal, o vetor nada mais é do que simplesmente um segmento de reta orientado, tá certo? A orientação dele nos dará a direção e o sentido, tá certo? E o comprimento dele nos dá a intensidade ou módulo desse vetor, tudo bem? Então, nós temos como exemplo aqui o vetor deslocamento, que a gente já trabalhou, né? Esse vetor deslocamento que a gente já trabalhou lá em movimento uniforme e movimento uniformemente variado. O vetor velocidade, também movimento uniforme e movimento uniformemente variado. E o vetor aceleração, que a gente trabalhou no movimento uniformemente variado. Então, meu vetor deslocamento aqui, ele está aqui na diagonal, sentido da esquerda para a direita, né? Subindo, né? O meu vetor velocidade, novamente na direção inclinada, sentido da esquerda para a direita. E o meu vetor aceleração na vertical, sentido de baixo para cima. Nós temos o nosso vetor gravidade, né, aceleração gravitacional, que ele é na vertical, sentido de cima para baixo, que foi o conteúdo que a gente estudou semana passada sobre lançamento vertical. Tudo bem? Bem, pessoal, quando a gente tem mais de uma grandeza vetorial atuando no mesmo local e a gente precisa trabalhar elas, a gente tem que utilizar operações com vetores, ok? Imagina, pessoal, que eu estou aqui no ponto A e aí eu saio, eu me movimento até o ponto B. Então, eu vou ter esse deslocamento AB. Imagina que eu saia de B e venha até C. Então, eu vou ter aqui o meu deslocamento BC. Eu tenho um vetor, esse meu vetor eu vou chamar ele de vetor A, tá certo? Eita, que esse meu A ficou horrível. Então, eu tenho aqui um vetor A. Esse meu vetor A, ele está representando o deslocamento de A até B. Eu tenho um vetor B, eu vou botar esse meu ponto B aqui maiúsculo, para não confundir, esse meu ponto C maiúsculo também. Eu tenho um vetor B, que é esse vetor aqui, que eu desenhei, que ele está representando o deslocamento de B a C. Então, quem seria o meu vetor resultante, né? Quem seria o meu deslocamento total, pessoal? Quando eu vou trabalhar deslocamento escalar, o meu deslocamento total seria a distância de A até C. Vamos lembrar que eu estou falando de deslocamento escalar e não de distância percorrida. Se fosse a distância, seria de A até B, de B até C. Como eu estou trabalhando deslocamento, então é simplesmente a diferença entre a minha posição final e a minha posição inicial. Então, a diferença entre a minha posição final e a minha posição inicial é dada por esse vetor resultante aqui. Eu vou simbolizar ele com R. Como é que eu encontro, pessoal, um vetor resultante? O vetor resultante eu encontro somando os vetores, tá certo? Somando o vetor AB. Agora, como eu falei no início do ano, nem sempre 2 mais 2, nem sempre 2 mais 2 vai ser igual a 4.
se eu estiver somando vetores, dois vetores de módulo 2, nem sempre a soma dele vai dar 4, tá certo? Para esse caso aqui, a soma dele vai ser qualquer número de 0 até 4, que é o que a gente vai ver lá na frente. Bem, se em algum momento forem surgindo dúvidas, vocês ponham aí no chat, tá certo? Que daqui a pouco eu dou uma olhada. Bem, pessoal, como é que a gente trabalha a soma de vetores? Quando eu tenho vetores atuando na mesma direção, tá certo? Vamos colocar aqui um asteriscozinho. Na mesma direção e sentido, né? Na mesma direção e sentido. Imagina que eu tenha, pessoal, um vetor A e eu tenha um vetor B, onde ambos estão na mesma direção e sentido. Vamos dizer que o módulo de A, né, o módulo do meu vetor A, ele é igual a 2, ou seja, o tamanho dele é 2. Vamos dizer que o módulo do meu vetor B, o tamanho dele é igual a 3. Para esse caso, o que a gente vai fazer é simplesmente pegar o meu vetor A, tá bom? Olha, o meu vetor A, eu vou colocar ele aqui, perdão. Então, aqui está o meu vetor A. E aí, aqui eu vou pegar o meu vetor B e colocar a origem dele na extremidade final do meu vetor A. Quem vai ser o meu vetor soma, né? O meu vetor resultante? O meu vetor resultante, nesse caso aqui, ele vai ser dado pelo comprimento total dos dois vetores. Isso aqui vai ser o meu vetor A mais B. Nesse caso, como eles têm mesma direção e sentido, a soma desses dois vetores vai ser justamente a soma dos módulos deles, 2 mais 3, 5. Então, essa soma aqui, né, o módulo de A mais B, ele vai ser igual a 5. Então, o comprimento desse meu vetor resultante é 5. Atenção, quando eu tenho dois vetores que eles têm mesma direção e mesmo sentido, a gente soma eles igual a gente soma qualquer número escalar. Igual qualquer soma escalar. 2 mais 3, 5. Tudo bem até aí? Tudo, né? Bem, o problema, pessoal, vai complicar simplesmente quando eu tenho vetores em direções diferentes, como é o caso do meu vetor A e do meu vetor B, nesse caso aqui. Como é que a gente trabalha vetores com direções diferentes? Vou colocar aqui mais um asterisco, e agora nós vamos trabalhar esses vetores, né? Esses meus vetores, eles vão ter direções distintas. Então, vetores com direções distintas. A minha letra, cada dia que passa, piora mais, viu? Mas vamos lá. Bem, pessoal, vetores com direções distintas, eu vou utilizar como exemplo essas figuras que estão no livro didático de vocês, ok? Essa minha figura 1, ele me traz um triângulo. Esse triângulo, ele tem lados A, B e R. E eu tenho um ângulo alfa, que é o ângulo que se forma entre A e B. Certo? É o ângulo que se forma entre A e B. Bem, o que nós vamos fazer é transformar esses lados do triângulo em vetores. Então, veja, o meu lado A, ele transformou aqui em um vetor A, que tem origem aqui, e a extremidade final dele fica aqui.
Então, ele tem sentido da esquerda para a direita. Tá certo? O meu vetor, o meu lado B do triângulo, se transformou num vetor B. Esse meu vetor B tem extremidade, tem origem na extremidade final de A, e a extremidade dele está lá em cima, olha. Então, esse meu vetor B está na direção inclinada, diagonal, né? De baixo para cima, subindo, ok? Se é de baixo para cima, é claro que é subindo. Deixa eu ver quem é que quer entrar aqui. Cliver. Ok, pronto. O Cliver já está aceito aí. Vamos voltar. Bem, pessoal, quem é que vai ser o meu lado R? O meu lado R será o meu vetor resultante. O meu vetor resultante ele tem origem na origem de A, e a extremidade final dele acontece lá na extremidade final de B. Então, esse meu vetor R, ele é o vetor soma. O meu vetor R é o vetor soma. Como é que eu consigo calcular esse vetor aí? Né? Como é que eu consigo calcular esse vetor? Bem, nós vamos utilizar para isso uma equação que vocês ainda não conhecem, tá certo? Que é uma equação que vocês vão ver lá no segundo ano em matemática, chamada de lei dos cossenos, tá certo? Lei do cosseno. Como é que eu consigo encontrar esse lado R desse triângulo? Eu vou descer isso aqui, essa figura, tá certo? Eu quero aproveitar ela lá embaixo, tá bom? Vou descer ela bem aqui. Pronto. Pessoal, é o seguinte. No ano que vem, em matemática, vocês vão ver que eu consigo encontrar esse lado R, né? Eu consigo encontrar esse lado R pela seguinte equação. R ao quadrado é igual a esse lado ao quadrado mais esse lado ao quadrado menos 2 vezes o lado A vezes o lado B vezes o cosseno desse ângulo alfa. Tudo bem? O que eu quero é só que o que eu quero aqui é só destacar essa equação, porque nós vamos encontrar o nosso vetor resultante a partir dessa equação. Então, como eu já falei para vocês, essa equação vocês ainda não conhecem, vocês vão conhecer ela, o professor Benjamin vai ajudar vocês a deduzir ela na semana que vem, no ano que vem, em matemática, tá bom? Mas, para nós, o importante é ela do jeito que está aí. Bem, deixa eu ver aqui quem é que está entrando, quem está tentando entrar aqui, Gessiel. Pronto, o Gessiel está aceito. Vamos lá. Pessoal, o que eu vou pegar, eu vou apenas reorganizar esses vetores aqui, tá certo? Eu vou simplesmente reorganizar esses vetores de forma que eu vou deixar os 3 vetores com as origens no mesmo ponto, tudo bem? Então, eu vou primeiro desenhar o meu vetor A, tá certo? Meu vetor A, eu vou desenhar ele aqui. Pronto, aqui está o meu vetor A. Agora, eu vou desenhar o meu vetor B. O meu vetor B, ele está aqui, olha. Eu vou pegar esse vetor B e vou só arrastar ele e colocar ele lá na origem de A. Ele vai surgir bem aqui, olha. Vou colocar ele nessa região, tudo bem? Então, ele vai estar com essa inclinação aqui, ó. Isso aqui é o meu vetor B. Vou diminuir ele aqui. Tudo bem. Isso aqui é o meu vetor B. O que eu vou pegar agora é simplesmente desenhar o meu vetor R. O meu vetor R, ele tem mais ou menos essa inclinação aqui, ó. Isso aqui é o meu vetor R. Tudo bem?
Até agora, alguém não entendeu essa parte? A única coisa que eu fiz foi reorganizar. Tudo bem? A única coisa que eu fiz foi reorganizar. Vocês sabem onde é que vai estar o ângulo alfa? Esse meu ângulo alfa aqui, o que eu vou fazer é simplesmente, pessoal, vou só prolongar esse meu vetor A para cá, formando a horizontal. Então, o meu vetor alfa é o vetor entre, melhor dizendo, o meu ângulo alfa é o ângulo entre o vetor B e a horizontal. Então, meu ângulo alfa, ele vai estar aqui, ó. Vou colocar ele aqui. Pronto, isso aí é meu ângulo alfa. Porém, como eu vou somar esses vetores, a gente não vai trabalhar com esse ângulo alfa, e sim com este ângulo que surge aqui. Deixa eu ver se essa linha vai ficar visível. Olha, o ângulo que a gente vai trabalhar é esse ângulo, tá certo? Esse ângulo, eu vou chamar ele de θ. Vou dar outro nome aqui para ele. Vou chamar ele de θ. Então, para nós, o que a gente vai trabalhar é o ângulo θ. Pergunto a vocês, pessoal. Quando eu somar alfa mais θ, isso aqui vocês já viram. Quando eu somar alfa mais θ, a soma desses dois ângulos aqui tem que dar quanto? Vamos lá, eu quero que alguém me responda. Quanto é que dá a soma desses dois ângulos? Isso aqui vocês já viram lá no ensino fundamental. Vamos lá, estou esperando a resposta. Alfa mais θ é obrigado a dar quanto? Digitem aí no chat. Bora lá, alguém. O ângulo alfa mais θ, ele vai dar quanto aí? Estou esperando. Ninguém? Ninguém? É o ângulo de uma reta, pessoal. Vejam. Vejam. Eu tenho aqui o meu vetor A, e ele está prolongado para cá. Então, eu tenho uma reta. Qual é o ângulo de uma reta? Vocês aprenderam. Se eu tiver aqui uma reta, colocar aqui um ponto, e eu desenhar esse ângulo aqui tem que ter quanto? Alguém respondeu? Ninguém respondeu? Não acredito não, pessoal. Vocês estão assistindo a aula, tem certeza? Esse ângulo aqui, pessoal, ele é 180 graus. Vocês não estão lembrados que vocês viram? Ele é a metade de uma circunferência. A circunferência é 360 graus, então ele é 180. Então, tá aqui, pessoal. Eu sei que alfa mais θ tem que dar 180 graus. Então, quem é alfa? Alfa é 180 graus, e esse θ eu jogo lá para o outro lado, ele vai diminuindo. 180 menos θ. E quem é θ? Θ é a mesma coisa. Eu isolo o θ. Θ é igual a 180 graus, e eu jogo o alfa para o outro lado. Menos alfa. Ok? Beleza. Bem, como é que eu encontro aqui o meu vetor resultante, pessoal? Meu vetor resultante, eu vou utilizar aquela equação lá que eu já falei para vocês, tá certo? Deixa eu colocar bem aqui. O que eu vou fazer bem aqui, pessoal, é o seguinte. Eu vou só completar, eu vou pegar esse lado A e vou duplicar ele lá em cima. Deixa eu apagar bem aqui o meu vetor R, e depois eu desenho ele de novo, para ficar mais bonitinho aqui. Eu vou pegar esse meu vetor A aqui e vou duplicar ele lá em cima. Paralelo a ele. É mais ou menos isso. Eu vou pegar o meu vetor B e vou desenhar ele aqui, ó, paralelo. Pronto, mais ou menos assim. E aí agora eu vou desenhar o meu vetor resultante. Você vê que o que eu fiz aqui
que eu fiz aqui, pessoal, foi formar uma figurinha de 4 lados. Como é que a gente chama uma figurinha de 4 lados? Justamente, um paralelogramo. Então, essa regra aqui que a gente vai deduzir ela aqui, terminar de deduzir, vai ficar conhecida como regra do paralelogramo, porque a gente vai formar aí um paralelogramo. Bem, aquele meu vetor R aqui, pessoal, a gente vai utilizar aquela equação lá da lei dos cossenos, que eu falei para vocês. A gente vai pegar essa lei dos cossenos aqui e vai aplicar nos vetores. Então, o R vai virar vetor R, tá certo? Eu vou pegar bem aqui, olha. O módulo de R ao quadrado vai ser igual ao módulo do meu vetor A ao quadrado, tá certo? Vou botar aqui, módulo, mais o módulo do meu vetor B ao quadrado, menos 2 vezes o módulo do meu vetor A, vezes o módulo do meu vetor B, vezes o cosseno de alfa. Tudo bem? Eu peguei apenas a equação que me dava o meu lado R aqui do meu triângulo e transformei ele para vetores, já como a gente já havia trabalhado aqui com os lados do triângulo, transformando em vetores. Tudo bem? Beleza. Pessoal, o módulo de qualquer número é sempre o valor positivo. Então, quando eu tiro esses módulos aqui, eu volto para a equação de cima, tá bom? Quando eu tirar essas letrinhas de dentro do módulo, elas voltam para a equação de cima. Então, eu vou ficar aqui o módulo de R ao quadrado é igual a... O módulo de R ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de alfa. Ok. Vamos lá. Então, nós vamos pegar aquela equação. Como eu estou trabalhando com θ, como a gente vai precisar do θ, eu vou ter que dar um jeito de eliminar o alfa. Então, eu vou pegar aquela equação lá e vou substituir esse alfa, veja, por isso aqui, ó. Quem é alfa? É 180 menos θ. Então, eu vou pegar aquela equação e vou substituir aqui. Vai ficar como, pessoal? Vai ficar o seguinte. R ao quadrado, o módulo de R ao quadrado, vai ser igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de alfa. Ainda está em alfa. Mas quem é alfa? 180 menos θ. Então, meu R ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de... Quem é alfa? 180 graus menos θ. 180 graus menos θ. Tudo bem? Pessoal, o que eu vou fazer separadamente é só resolver esse cosseno aqui, ó. Tá bom? Eu vou fazer uma pausa para resolver esse cosseno. Eu vou trazer isso aqui para cá e nós vamos resolver isso aqui separado. Cosseno de 180 graus menos zero. Perdão, menos θ. De onde foi que eu tirei zero? Cosseno de 180 menos θ, isso aqui é uma razão trigonométrica, que, como eu falei para vocês, novamente vai ser vista na matemática do segundo ano. Então, o que nós teremos aqui é que é o seguinte, cosseno de 180 graus menos θ, ele vai virar menos o cosseno de θ, tá certo? Essa demonstração, como ela requer o círculo trigonométrico, ela vai demorar, então não adianta eu tentar demonstrar ela para vocês, tudo bem? Então, o que é que isso aqui influencia lá na nossa equação?
todo esse termo aqui, cosseno de 180 graus menos θ, ele vai virar simplesmente menos cosseno de θ. Então, reescrevendo a nossa equação, ela vai ficar da seguinte maneira, ó. R ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2 vezes a vezes b vezes menos cosseno de θ. Ok? Menos cosseno de θ. Beleza. O que é que a gente vai fazer agora para finalizar a nossa equação e deixar com a cara que a gente quer? A gente vai simplesmente trabalhar esse sinal de menos com esse sinal de menos. Porque isso aqui tudo é multiplicação. Então, o que a gente vai ter aqui é que, quando eu tiver dois vetores trabalhando, melhor dizendo, dois vetores com direções distintas, como está aqui A e B, e eu precisar somá-los, a gente vai utilizar a regra do paralelogramo, que vai ter essa cara aqui, olha. R ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Esse menos com aquele menos vira mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de θ. Quem é mesmo θ? Deixa só eu destacar essa equação. Essa equação vai ficar conhecida para nós como regra do paralelogramo. Regra do paralelogramo. Ok? Quem é θ? θ vai ser o ângulo entre o vetor A e o vetor B. Onde é que eles vão se encontrar, pessoal? Nas origens, tá certo? Então, meu ângulo θ é esse ângulo formado entre o vetor A e o vetor B, onde eles estão na origem. Tudo bem? Então, essa é a equação, pessoal, sobre vetores mais importante de soma de vetores. Porque a partir dessa equação, eu consigo chegar em todas as outras equações. Até nessa equação aqui, olha. Eu consigo chegar até nessa soma bonitinha aqui, A mais B. Tá certo? Qual é o ângulo entre esses dois vetores? 0. Tá certo? Então, quando esse ângulo aqui é 0, esse termo aqui todo vai embora. Bem, continuando. Alguma dúvida com relação a isso aqui? Tá certo? Essa trabalheira todinha aqui, pessoal, foi só para mostrar a vocês que quando eu tenho vetores em direções distintas, o meu vetor resultante ele vai ser dado por essa equação. É claro que quando você for resolver, você não vai precisar dessa trabalheira toda. Isso aqui é só uma dedução. O que você vai precisar é aplicar essa equação grande, tá certo? Ela aparenta ser complicada de se resolver, mas vocês irão ver futuramente nas resoluções de exercícios envolvendo vetores que, na verdade, os números que são dados para a gente, na maioria dos casos, são números são números de quadrado perfeito, ou seja, lá no final eu vou ter que tirar uma raiz e essa raiz vai ser exata. Então, eles vão dar sempre números bonitinhos para nós. Tudo bem? Bem, a segunda operação matemática, pessoal, ela não é muito trabalhada pela gente, segunda operação matemática por vetores, mas ela é uma equação bem simples. Eu vou só olhar aqui para ver se vocês têm alguma pergunta. Deixa eu ver. Nenhuma pergunta por enquanto. Então, continuando. Bem, produto de um número real por um vetor. Eu vou mostrar isso aqui para vocês, porque está dentro do conteúdo, mas como eu já falei para vocês, não vai ter nenhum... isso aqui não é cobrado para a gente, tá certo? O que é que acontece quando eu vou multiplicar um número real por um vetor? Imagina que eu tenho aqui o meu vetor A. Imagina que eu tenho aqui o meu vetor A. E eu quero multiplicar o meu vetor. Eu quero
3 vezes A. Então, o meu vetor produto vai ser 3 vezes A. Eu vou simbolizar o vetor produto por esse P, pessoal. Então, eu quero 3 vezes A. O que é que vai acontecer? O meu vetor produto vai ter que resultado? O meu vetor produto, ele vai ter a mesma direção e o mesmo sentido de A. Por quê? Porque o meu número real, ele é positivo. Então, o meu vetor produto vai ser isso aqui, ó. Vai ser um vetor que vai ter 3 vezes o tamanho de A. Então, o meu vetor produto seria mais ou menos isso aqui. Meu vetor produto, ele é 3A. Imagina que o módulo de A fosse 2. Então, 3 vezes 2, 6. Então, esse meu vetor produto, ele teria módulo 6. Vamos lá, eu vou dizer aqui que o módulo de A é 2. Então, esse meu vetor produto aqui, ele teria módulo igual a 6. Tudo bem até aí? Moleza, não é? O único problema que vai surgir em produto de um número real por um vetor é se esse meu número real for negativo. Cuidado com isso aqui, é a única coisa que vai mudar. Imagina que eu quero o produto, meu vetor produto vai ser menos 3 vezes o meu vetor A. Perceba que agora eu tenho aqui o meu número real sendo negativo. O que é que esse sinal de menos ele faz? Apenas inverter o sentido do vetor. Como o meu vetor A ele aponta nessa direção, vou desenhar aqui novamente o meu vetor A. Como o meu vetor A ele aponta no sentido para a direita, o meu vetor B, tá certo, vai apontar no sentido para a esquerda. Por quê? Porque o meu vetor P, ele vai... Vou desenhar para cá. O meu vetor P, pessoal, é como se eu estivesse multiplicando 3 vezes menos o vetor A. E lembra, o vetor menos A, ele é oposto ao vetor A. Então, eu multiplicar por um número negativo, obrigatoriamente eu vou ter que inverter o sentido do meu vetor A. Se esse meu vetor A fosse módulo dele fosse igual a 1, o meu vetor P teria módulo, né? Vou tirar do módulo, né? Porque se for módulo é positivo, né? Então, meu vetor P aqui, ele teria... Vou deixar dentro do módulo, aí tem que ser positivo. Meu vetor P teria módulo 3, porque 3 vezes 1 é 3. 3 vezes menos 1, deixa eu colocar bem aqui de lado. 3 vezes menos 1 é menos 3. Porém, o módulo de menos 3 é 3. Então, o meu vetor P teria módulo 3, ou seja, o comprimento dele seria 3, porém, o sentido dele seria para a esquerda. Por que o sentido dele seria para a esquerda? Porque eu estou multiplicando por um número real negativo. Alguém não entendeu essa parte de produto de um número real por um vetor? Se o número for positivo, o vetor produto vai ter sempre a mesma direção e o sentido do vetor que eu estou multiplicando. Se o número real for negativo, que é o caso da segunda, o meu vetor produto, ele vai ter mesma direção, porém o sentido ele é oposto. Alguma dúvida com relação a isso? Quem tiver, digita aí. Opa, apareceu 2 comentários aqui. Deixa eu ver quem são. Pronto, Maria Luísa e Érica. Vamos lá. Vocês têm que entender o seguinte, pessoal. Imagina, eu vou trabalhar com grandeza vetorial, tá bom? Imagina que eu digo que eu estou me movendo. Imagina que eu tenho aqui um carrinho, certo? E esse carrinho ele está viajando para a direita
com uma velocidade de 3 metros por segundo. Ou seja, ele está só se arrastando, né? 3 metros por segundo. Agora imagina que eu aplico uma aceleração e do nada essa velocidade triplica. Então eu estou dizendo que depois de um determinado tempo a velocidade do carrinho triplicou. Então eu vou ter que multiplicar essa velocidade por 3. Então o meu vetor produto que eu estou querendo, né, o meu vetor produto triplicar é 3, não é? Então, é 3 vezes o meu vetor velocidade. Então, o vetor produto aqui vai ser 3 vezes o vetor velocidade desse carrinho. Então, eu vou dizer o seguinte, que o módulo do meu vetor produto é igual a 3 vezes o módulo do meu vetor velocidade. Ok? Isso aqui vai dar o quê? Meu vetor produto, o módulo dele, vai ser igual a 3 vezes 3. Isso aqui vai dar 9 metros por segundo. Então, o meu vetor produto vai ter o valor de 9 metros, porque eu estou dizendo que ele vai triplicar. Tudo bem? Até aí? Essa parte aqui você entendeu? Posso ir para o valor negativo, Érica? Pois agora eu vou para o valor negativo. O que é que acontece se eu multiplicar o meu vetor por um vetor negativo? Por um número real negativo, melhor dizendo. Deixa eu descer isso aqui mais. Agora imagina, pessoal, que esse mesmo carrinho, eu estou dizendo que eu tripliquei, melhor dizendo, vou multiplicar por menos 3, né? Eu quero agora o vetor velocidade desse carrinho multiplicado por menos 3. Então, vou colocar aqui de vermelho. Preto. Pronto. Vamos lá. Eu quero agora o vetor produto igual a menos 3 vezes o vetor velocidade do carrinho. O que é que vai acontecer aqui? O meu vetor, o módulo do meu vetor P, ele vai ser igual a 3 vezes o módulo de menos V. Por que que eu coloco o V negativo, professor? Porque esse sinal de menos, pessoal, ele só vai fazer o sentido do vetor mudar. Esse sinal de menos 3 só vai fazer o sentido do vetor mudar. E como é que eu consigo mudar o sentido do vetor? Jogando esse sinal de menos lá no vetor. Então, isso aqui significa dizer que, quando eu fizer essa multiplicação, o meu carrinho agora ele vai estar se movimentando para o outro lado. Então, eu vou ter agora o meu carrinho se movimentando com uma velocidade V para aquela direção. Então, a única coisa que esse sinal de menos faz é inverter o sentido do vetor. Veja, positivo, o meu carrinho está para a direita. Negativo vai fazer o meu carrinho ir para a esquerda. Como é que eu resolvo isso aqui? Isso aqui eu vou dizer que o módulo do meu vetor P é igual a 3 vezes o módulo de menos 3. Módulo de menos 3 por quê? Porque a velocidade do carrinho é 3, mas eu joguei um sinal de menos, então fica menos 3. Isso aqui significa dizer que vai dar, quanto é o módulo de menos 3? 3 positivo. 3 vezes 3, 9. O módulo do meu vetor P, o módulo dele vai dar menos 9 metros por segundo, porque módulo tem sempre um valor positivo. Se eu apagar esse módulo, se eu apagar o módulo aqui, tá certo? Vamos deixar só o meu vetor P, sem ser dentro do módulo. Eu posso, professor? Pode, não tem problema não. Aí você não pode esquecer, eu vou colocar agora aqui um parêntese, não mais o módulo, é um parêntese agora, e aí eu tenho que tacar o sinal de menos lá. Aí o que é que isso aqui significa dizer? Que a velocidade do móvel agora aqui é menos 9 metros por segundo.
Aí o que foi que a gente aprendeu lá em cinemática? A gente aprendeu lá em cinemática que esse sinal de menos aqui significa apenas dizer que o móvel viaja no sentido contrário ao da trajetória. Ou seja, eu estou considerando a trajetória para cá, né? Isso aqui é a trajetória. Nesse caso, o móvel está viajando no mesmo sentido da trajetória. Nesse caso, o móvel está viajando no sentido contrário ao da trajetória. Então, resumindo, multiplicar por um número positivo, o vetor produto tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido. Multiplicar por um número real negativo, a única coisa que vai acontecer, a única coisa que vai mudar, é porque o sentido do vetor vai inverter. Então, você vai multiplicar pelo número normal, exemplo, um vetor 5 vezes um número real menos 3. Então, o sinal de menos obriga o vetor a mudar o sentido. E qual é o comprimento dele? 5 vezes 3, 15. Então, ele vai ter um comprimento de 15, porém com sentido oposto. Ok? Posso passar, pessoal? Agora deu para entender? Alguém ainda está indo com alguma dúvida com relação a esse produto de vetores? Produto de um número real por um vetor, melhor dizendo. Posso seguir? Então, vamos lá. A gente vai ver agora, pessoal, subtração de vetores. Ok. Imagina, pessoal, que eu tenho dois vetores que têm mesma direção e sentido. Imagina que eu tenho aqui um vetor A e imagina que eu tenho aqui um vetor B. Eles têm mesma direção e sentido. Agora imagina que eu queira a subtração de A menos B. Eu quero a subtração de A menos B. Eu vou apagar bem aqui o vetor B, porque eu vou colocar ele maior do que A, ou menor. Eles estão aí do mesmo tamanho, eu vou primeiro colocar ele menorzinho aqui. Tudo bem, como é que eu faço o vetor A menos B? Pessoal, na verdade, a subtração de vetores é a mesma coisa de eu somar um vetor, vou somar com o oposto do outro. Como assim, professor? Pessoal, perceba o seguinte. Qual é a diferença de B para menos B? Qual é a diferença de B para menos B? A diferença de B para menos B vai ser simplesmente o sentido. Se eu estou dizendo que B tem sentido da esquerda para a direita, menos B vai ter sentido da direita para a esquerda. Só isso. A única coisa que eu vou fazer é inverter esse sentido de B. Então, se B está para a direita, o menos B vai estar para a esquerda. Alguma dúvida com relação a isso? Alguém tem alguma dúvida com a diferença de B para menos B? Quando eu jogo um sinal de menos no vetor, a única coisa que eu vou fazer é inverter o sentido do vetor. Ok? Bem, como eles têm mesma direção e sentido, pessoal, deixa eu voltar aqui. Como eles têm mesma direção e sentido, a única coisa que vai acontecer é o seguinte. Veja, para onde é que o meu vetor A aponta? Meu vetor A aponta para a direita. Eu vou fazer essa soma aqui, olha. Então, o meu vetor A ele aponta para a direita. E aí eu vou desenhar agora, eu vou até desenhar com outra cor, vou desenhar de verde o meu vetor B, tá bom? Aí eu tenho aqui o B para a direita. Vou desenhar embaixo para ficar melhor, tá bom? Pronto, vou desenhar aqui, ó, meu vetor B para
à direita. Pronto. Veja, quem é que vai ser o meu vetor diferença, pessoal? Se eu pegar o meu vetor A e jogar o meu vetor em cima e apagar tudo, a única coisa que vai sobrar, veja, eu vou passar bem aqui um tracejado. Os dois começam aqui e o B termina aqui. Então, se eu pegar o vetor A e tirar o vetor B de dentro do A, esse pedaço aqui todinho vai embora. E a única coisa que vai sobrar é isso aqui, ó. Então, só vai sobrar esse pedacinho aqui azul. Então, eu digo que esse pedacinho aqui azul, ele é o vetor A menos o vetor B. Esse pedacinho azul é o vetor A menos o vetor B. Deixa eu voltar lá para a soma na mesma direção. Lá na soma na mesma direção, veja, o meu vetor soma, ele tem o comprimento dos dois. Ele tem o comprimento dos dois. Ele tem o comprimento do A mais o comprimento do B. Estão vendo? Agora, no meu vetor subtração, eu vou ter o maior menos o menor. Então, imagina que A, nessa situação, vamos dar valores aqui genéricos. Vamos imaginar que o módulo de A seja igual a 5. Quanto é o módulo de B? Vamos dizer que o módulo de B seja 2. A menos B vai ter que tamanho? A menos B vai ter 5 menos 2, 3. Então, o comprimento desse aqui seria 3. Se esse A for 5 e o B for 2, esse vetor subtração aqui, ele vai ter módulo 3. Alguma dúvida com relação a essa subtração de vetores, nesse caso aqui? Subtrair dois vetores é somar um com o oposto do outro. Alguma dúvida? Vamos perguntar, pessoal. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, se ficar todo mundo calado, aí eu estou pensando que está tudo bem. Posso passar? Então, vamos lá. Se tiver dúvida, deixa aí. Vamos para a parte mais complicada. Olha aí, o conteúdo já está morrendo. Pessoal, decomposição de vetor. Qualquer vetor, pessoal, eu posso decompor ele em duas dimensões. Qualquer vetor, eu posso decompor ele em duas dimensões. Imagina que eu tenha um vetor qualquer aqui, olha. Imagina que eu tenha um vetor P. Vou dar aqui o nome do vetor P. Pronto. Imagina agora que esse vetor P, ele tenha um ângulo formado, um ângulo que ele forma com a horizontal. Qual é a direção horizontal? Essa daqui. Esse meu vetor P, eu posso decompor ele em mais outros dois vetores. Imagina que esse meu vetor P, ele forma aqui um ângulo alfa com a horizontal. Eu consigo decompor esse meu vetor P em mais dois vetores. Tudo bem? Em mais dois vetores, que a gente vai chamar de componentes. De forma que, quando eu fizer a soma vetorial dessas duas componentes, eu consigo encontrar o meu vetor P novamente. Tudo bem? Então, vamos lá. Como é que eu consigo encontrar essas duas componentes? Para isso, eu vou simplesmente traçar dois eixos, o eixo X e o eixo Y. Então, eu vou traçar aqui na horizontal o meu eixo X. Ixi, Maria, agora que eu errei, não foi pouco, não. Deixa eu tentar aqui novamente. O meu eixo X, se ficar torto, vocês vão me perdoar aí. Então, isso aqui é o meu eixo X. E eu vou traçar aqui na vertical
o meu eixo y. Pronto. Aqui o meu eixo y. O que a gente percebe, pessoal, é que eu tenho aqui embaixo uma componente que vai ter esse comprimento aqui, ó. Isso aqui vai ser a minha componente P no eixo X. Ok? Quem é Px? É a componente X do vetor P. Minha componente X do vetor P. O que a gente percebe é que eu também consigo traçar uma componente y do meu vetor. A componente y do meu vetor vai ter esse comprimento aqui, ó. Então, isso aqui eu vou chamar de P de y. Então, pessoal, esse meu vetor P, eu consigo decompor ele nessas duas componentes. Ok? Tudo bem até aqui? Qualquer vetor vai possuir duas componentes, uma componente x e uma componente y. Dependendo da direção do vetor, uma dessas componentes pode ter valor zero. Para esse caso aqui, ela não vai ter valor zero. Tudo bem? Posso seguir? Todo mundo entendeu essa parte aqui? Alguém não entendeu? Nenhuma pergunta? Tá todo mundo ok? Então, vamos lá. Como é que eu consigo encontrar, pessoal? Como é que eu consigo encontrar o valor dessas componentes aqui de qualquer vetor? Perceba o seguinte. Eu vou simplesmente tirar esses vetores que estão no plano cartesiano e vou redesenhar eles aqui do lado. Olha. Eu tenho aqui o meu vetor P. Aqui embaixo, eu tenho a minha componente aqui embaixo eu tenho a minha componente quem é essa minha componente mesmo? Px. Vou colocar aqui o vetor. Lá é P, que é Px. Pessoal, o que eu vou fazer é pegar essa minha componente y aqui, olha, e jogar ela bem aqui na frente, ó. Tá vendo? Vou pegar essa componente y e ao invés de colocar ela aqui, ó, eu vou colocar ela aqui na frente. Porque lembra, ela vai ter que ter o mesmo tamanho. Certo? Então, vamos lá. Minha componente vai... Rapaz, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Tá, vai ficar torta mesmo, vai ficar aí torta. Porque senão, passar o dia todinho. Isso aqui é P de y. Beleza, meus vetores vão ficar com essa configuração. Tudo bem até aqui? Bem, como é... Ah, sim, está faltando meu ângulo alfa. Faltando meu ângulo alfa. Aqui meu ângulo alfa. Tudo bem? O ângulo alfa é o ângulo entre o vetor P e a componente x. Pessoal, vocês viram, isso aqui está parecendo um triângulo, não está formando um triângulo? Um triângulo do tipo triângulo retângulo, porque esse ângulo bem aqui, olha, ele é para ser um ângulo reto. Tudo bem? Pessoal, lá eu acho que é no 9º ano, não me recordo agora, 9º ano não, eu acho que é no 8º ano, que vocês trabalham o triângulo retângulo, se eu não estou enganado, vocês trabalham.
Tá certo? Vocês lembram que trabalharam triângulo retângulo e trabalharam o seno e o cosseno em algum ano aí do ensino fundamental? Não entendeu, Érica? Foi que você não entendeu? Qual foi a parte que você não entendeu, Érica? Agora entendeu? Então vamos lá. Bem, vocês viram em algum momento lá como encontrar o seno, o cosseno e a tangente desse ângulo alfa através do triângulo retângulo. Alguém lembra que vocês já viram esse conteúdo? Como encontrar o cosseno, o seno e a tangente de um ângulo através do triângulo retângulo? Bem, se não lembram, eu vou relembrar para vocês. Imagina que isso aqui seja o meu triângulo retângulo. Então, a minha componente x e a minha componente y, elas são os catetos. Sendo que a minha componente x, ela corresponde ao cateto adjacente. Por que que ela é o cateto adjacente? Ela é o cateto adjacente porque ela ajuda a formar o ângulo. E a minha componente PY, né? Minha componente Y, ela corresponde ao cateto oposto. Deixa eu apagar esse adjacente aqui que ficou feio. E quem é o meu vetor P? O meu vetor P, ele corresponde aqui à hipotenusa. Ele corresponde à hipotenusa. Bem, continuando. Vocês devem estar lembrados que o cosseno de um ângulo, no caso aqui do meu ângulo alfa, cosseno do meu ângulo alfa, ele vai ser igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Deixa eu baixar mais esse exercício aqui. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Tudo bem? O seno do meu ângulo alfa, ele é igual ao cateto oposto pela hipotenusa. Tudo bem até aí? A tangente, eu não vou colocar aqui porque não precisa, mas a tangente, a gente não vai trabalhar a tangente, mas a tangente ela é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Tudo bem? Para nós só vai precisar do cateto, só vai precisar do cosseno e do seno. Para o nosso caso do nosso triângulo ali, né? Quem é o meu cateto adjacente? O meu cateto adjacente é a componente x. Então, eu vou ter aqui que P de x sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa, pessoal? A hipotenusa é o meu vetor P. Ok. O que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar isso aqui, ó. Então, o cosseno do meu alfa vai ser quem? Cosseno de alfa vai ser P de x, componente x, sobre o meu vetor P. Como eu quero encontrar minha componente x, veja, componente x vai ser igual ao cosseno de alfa. Veja,
se o cosseno de alfa é igual a componente x, eita, mas esse meu P aqui eu vou te dizer uma coisa, viu? Então, se o cosseno de alfa é igual a componente x, a componente x de P é igual ao cosseno de alfa. E aí, esse P, eu vou jogar ele para lá e ele vai multiplicando. Então, eu vou ter que a componente x é o próprio vetor vezes o cosseno a componente x é o próprio vetor vezes o cosseno do ângulo alfa. Alguém não entendeu essa parte? Para eu poder passar para a componente y. Todo mundo entendeu essa parte, pessoal? Não entendeu, Maria Luísa? Não entendeu o quê? Qual é a parte que você não entendeu? Como eu cheguei na componente? Certo. Beleza. Mas a parte de como encontrar o cosseno e o seno de um ângulo lá no triângulo retângulo, você se lembra que você viu isso aí? Ok. Então vamos lá. Ó, só pegando aqui de volta. Nosso triângulo retângulo, Maria. P é a hipotenusa. A componente x, ela é o ângulo alfa, ela é o cateto adjacente ao ângulo, porque ela ajuda a formar o ângulo alfa. A minha componente y é o cateto oposto, porque ela fica de frente para o ângulo que eu estou trabalhando. Ok. Lá no ensino fundamental, vocês viram que o cosseno de alfa, ele é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cosseno de alfa é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. No nosso triângulo aqui de vetores, formado por vetores, quem é o nosso cateto adjacente aqui, ó? O nosso cateto adjacente é a componente x. O nosso cateto adjacente é a componente x. Então, eu vou colocar aqui, P de x. Quem é a nossa hipotenusa? Nossa hipotenusa é o nosso vetor P. Tá certo? Então, eu vou substituir aqui. Então, eu tenho o quê? Para o nosso triângulo aqui, o cosseno desse ângulo alfa, né? Ele vai ser quem? A componente x, que é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, que é o nosso P. Aí, para deixar a minha equação em função da componente x, porque o que geralmente é pedido é a componente x, eu tenho que a componente, se cosseno de alfa é igual a componente x, então eu vou só reescrever. A componente x é igual ao cosseno de alfa. E esse P que está dividindo a componente x, ela vai para o outro lado multiplicando. Então, ela vai multiplicar o cosseno de x. Então, por exemplo, se esse meu vetor P for 3, e aí o meu alfa for 60, por exemplo, o cosseno de 60 é meio, tá certo? Então, a minha componente x vai ser 3 vezes 1 meio. 3 vezes 1 meio é igual a quanto? 1,5. Então, a minha componente x aqui teria valor 1,5. Ok? Bem, continuando. Eu vou tentar agora fazer aqui o seno do alfa. Como é que eu vou encontrar a componente y? Veja. Seno de alfa, ele é igual. Eita, mas esse meu é igual aqui também, eu vou te dizer uma coisa, viu? Seno de alfa é igual. Cateto oposto. Quem é o cateto oposto lá no nosso triângulo? O cateto oposto no nosso triângulo, olha, é a componente y, porque a componente y do vetor fica de frente para o ângulo. Então, cateto oposto é a nossa... perdão, pronto.
a nossa componente y, dividido por quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o vetor P, certo? A gente já havia colocado lá no cosseno. A hipotenusa é o nosso vetor P. Está aqui ele aqui, ó. Tudo bem? Bem, continuando. Então, daqui, pessoal, nós temos que seno de alfa para o nosso triângulo, ele vai ser dado por componente y dividido pelo vetor P. Sendo assim, nós vamos ter aqui o seguinte. Seno de alfa é igual a componente y do vetor dividido pelo vetor P. Só reorganizando. Veja, se o seno de alfa é igual à componente y, eu posso dizer que a componente y ela é igual ao seno de alfa. Se seno de alfa é igual ao vetor a componente y é igual ao seno de alfa. Novamente, esse meu vetor P, ele está dividindo com a componente y, eu vou jogar ele lá para o lado do seno. Se ele está dividindo, ele vai multiplicando. Então, eu tenho que a minha componente y, ela vai ser igual ao vetor P vezes o seno de alfa. Então, é dessa forma aqui que eu consigo encontrar a minha componente y. Mais um exemplo. Imagina que aquele meu vetor P, ele seja... Vamos lá. Imagina que esse meu vetor P aqui... Cadê o vetor? Bem aqui. Imagina que esse meu vetor P, ele tenha módulo, ele tenha valor igual a 4. Imagina agora que o seno de alfa, sendo desse ângulo, imagina que esse ângulo seja 30, número fácil. O vetor é 4, aqui é 30. Então, essa componente y, ela vai ser 4 vezes o seno de 30. Seno de 30 é 1/2. Então, 4 vezes 1/2, 2. Então, eu teria que essa componente y aqui teria valor 2. Alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ajeitar bem aqui esse vídeo. Se tiver alguma dúvida, ponha aí no comentário. Deixa eu descer lá. Ninguém? Posso seguir? Pois bem, vamos aqui para uma pequena resolução de exercícios, pessoal. Vamos aqui para uma pequena resolução de exercício. Veja aí o que é que ele quer na letra A. Dados os vetores no primeiro exercício. Deixa eu dar um enter aqui. Dados os vetores. Vamos lá. Dados os vetores A, B e C, represente graficamente os seguintes vetores. A mais B, A mais C e A mais B mais C. Ok? Representar graficamente, pessoal, nós não vamos calcular valor, não. Nós não vamos calcular valores. Tá bom? A única coisa que a gente vai fazer é só representar o vetor soma. Então, essa parte aqui ela é bem simples. Veja. Veja que o meu vetor A, ele tem uma inclinação. Então, a primeira representação aqui é do meu vetor A mais B. A mais B. Deixa eu ver aqui, alguém colocou um comentário lá, deixa eu ver o que é. Não. Então, vamos lá. Bem, o meu vetor A mais B, pessoal, a única coisa que nós vamos fazer é o seguinte. Quem é o meu vetor A? O meu vetor A, ele está inclinado aqui para cima. Então, isso aqui é o meu vetor A. O que eu vou fazer é simplesmente pegar a origem do meu vetor B e colocar no final do meu vetor A.
Eu vou até mudar aqui a cor do vetor B. Então, olha, o meu vetor B está na vertical de cima para baixo. Então, o meu vetor B ele vai começar lá em cima, tá bom? E ele vai terminar aqui embaixo, ó. Então, ele vai ficar assim, ó. Qual é o comprimento dele? A gente vai ver, olha, que ele começa aqui em cima e ele termina aqui embaixo, ó. Então, ele vai terminar justamente na mesma altura do A. Então, isso aqui é o meu vetor B. Quem é que vai ser o meu vetor soma? O meu vetor soma, pessoal, vai ser um vetor que vai sair da origem de A. Ele vai sair daqui da origem de A e vai chegar aqui na extremidade de B. Então, meu vetor soma vai ser apenas isso aqui, ó. Isso aqui é o meu vetor A mais B. Tudo bem? Alguma dúvida com relação a isso? Todo mundo entendeu essa letra A? Quem não entendeu, põe logo. Bem simples. Quando eu vou somar, eu saio da origem de um, eu vou simplesmente ligando a origem de um à extremidade do outro. A origem de um à extremidade do outro. Vou todo tempo ligando assim. Ok? Letra B. Letra B não, perdão. A mais C. Então, vamos fazer agora A mais C. A mais C vai dar para fazer aqui do lado. Separar bem aqui. Vamos lá. Eu vou fazer aqui o meu vetor soma A mais C. Vamos ver aqui como é que está o meu vetor A. Meu vetor A, novamente aqui na figura, ele está inclinado, né? Então, ele vai estar aqui, meu vetor A. Ficou meio torto, mas pode perder muito tempo, não. Então, tenho aqui o meu vetor A. Onde é que vai estar o meu vetor C? Eu vou colocar o vetor C novamente verde. Olha, veja, o meu vetor C está na horizontal, pessoal. Meu vetor C está na horizontal. Então, o que a gente vai fazer aqui é simplesmente pegar essa origem dele. Vai pegar aqui essa origem dele. Sai, bicho. E colocar aqui na extremidade do A. Ok? Colocar na extremidade do A. Colocar aqui nessa região. Então, eu vou colocar ele aqui, ó. Então, isso aqui é o meu vetor C. Quem vai ser o meu vetor A mais C? O meu vetor A mais C, pessoal, vai ser um vetor que vai sair da origem de A e vai chegar lá na extremidade de C. Então, meu vetor soma vai ser esse aqui, ó. Isso aqui é o meu vetor A mais C. Alguma dúvida com relação a isso aqui? Pego sempre a extremidade de um vetor, a origem de um vetor, e conecto na extremidade do outro. A última coisa que ele me pede aqui é que a gente faça A mais B mais C. O que eu vou fazer aqui é simplesmente colocar, vamos lá, A mais B mais C. Então, o que nós vamos fazer aqui, pessoal, é pegar a origem de B e colocar na extremidade de A. Depois eu vou pegar a origem de C e colocar na extremidade de B. Então, vamos lá. O meu A eu já estava fazendo vermelho, eu vou continuar com ele aqui vermelho, certo? Então, eu vou colocar aqui o meu vetor A inclinado novamente. Aí, vamos lembrar, o meu vetor B, eu vou desenhar ele aqui
verde. Veja, o meu vetor B, ele está na vertical, de cima para baixo, então eu vou pegar a origem dele e colocar na extremidade de A e vou descer ele. Então, meu B vai ficar aqui, ó. Isso aqui é meu B. Aí vamos lembrar o seguinte, o C está na origem, o C está na horizontal. Veja, se ele está na horizontal, eu vou desenhar o C agora sendo preto, viu? Então, eu vou colocar a origem dele na extremidade de B. Eu vou pegar a origem dele, vou colocar na extremidade de B e vou desenhar ele na horizontal. Então, isso aqui é o meu vetor C. Olha, esse aqui agora ficou reto. Bem, quem é o meu vetor soma, pessoal? O meu vetor soma A mais B mais C, eu vou colocar ele novamente aqui de azul, vai ser um vetor que vai sair da extremidade de A, né? Vai sair da extremidade de A. Rapaz, mas... E vai chegar lá na... Vai sair da origem de A, perdão, e vai chegar lá na extremidade de C. Ok? Então, o meu vetor soma aqui, o meu vetor A mais B mais C, vai ser esse vetor aqui, ó. Então, esse aqui é o vetor A mais B mais C. Tudo bem? Com relação a isso aqui? Ficou alguma dúvida com relação a essa questão? Tem um comentário aqui. Vamos chegar lá, Maria Luísa. Para chegar nos valores, a gente vai chegar já lá. Tá bom? No caso dessa malha, para essa figurinha aqui, ó, geralmente ele vai lhe dar o tamanho de um lado desse com o tamanho do outro, né? Por exemplo, se eu disser que isso aqui é 1 e isso aqui é 1, esse vetor aqui vai ter 1, 2. Então, ele vai ter tamanho 2. Esse vetor aqui vai ter que tamanho? 2 também. Agora, esse vetor aqui, o modo de você encontrar o tamanho do vetor A é formando esse triângulo retângulo aqui, ó. Onde isso aqui tem valor 2, isso aqui tem valor 2. Então, esse lado A vai ser o quê? Vai ser a hipotenusa desse triângulo retângulo de lado 2, tá certo? Como isso aqui também é um quadrado, vocês sabem, vocês aprendem lá na matemática que isso aqui seria a diagonal do quadrado. A diagonal do quadrado é dado por L raiz de 2, onde L é o lado. Então, seria 2 vezes a raiz de 2. Nesse caso aí, o tamanho do meu lado A ali. Ok? Tudo bem? A gente vai ver já como encontrar esses valores aí. Bem, que é nessa agora. Pessoal, posso passar para essa daqui? Para essa segunda? Alguma dúvida mais? Não? Então, lá vai. Pessoal, a segunda questão diz aí o seguinte: dados os vetores A e B, determine graficamente o vetor diferença B menos A. Opa! Ele quer saber aqui o vetor diferença B menos A. Vamos lembrar o seguinte: o que é que significa o vetor B menos o vetor A? O vetor B menos A significa dizer que eu vou somar o vetor B com o oposto. Rapaz, mas eu só quero escrever B. Com o oposto do vetor A. O que é que esse sinal de menos vai fazer com aquele vetor A? Então, veja. O meu vetor A, ele está assim, olha.
né? Isso aqui não é o meu vetor A? Pois pronto. O que vai acontecer é que o vetor menos A vai simplesmente inverter. Rapaz, mas lá vem o B de novo. O vetor menos A, ele vai ter sentido para cima. Então, a única coisa que nós vamos fazer nessa figurinha, pessoal, é simplesmente colocar, inverter esse sentido. E essa setinha aqui, ela vai apontar agora para cima, ó, tá certo? Do A. Então, aquele desenho lá, ele vai ficar agora assim, ó. Eu vou desenhar bem aqui o meu vetor B. E agora o meu vetor menos A vai ficar assim, ó. Meu vetor menos A. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Posso terminar a questão? Todo mundo entendeu essa parte do menos A? Você vai simplesmente inverter o sentido do vetor que vai ser subtraído. Que vai subtrair, melhor dizendo. Posso seguir? Então, vamos lá. Pessoal, quem vai ser o meu vetor subtração, né? Meu vetor resultante. O meu vetor diferença, ele vai apontar aqui no meio, ó. Ele vai apontar aqui no meio, ó. Ele vai subir aqui, ó. Lá em cima. Ok? Lembrando que esse meu vetor A, ele vai estar para ali agora. Então, esse meu vetor subtração vai ser esse aqui, ó. Como é que eu descubro o valor desse vetor? Pessoal, olhando para essa figurinha, olha. Olhando para essa figurinha, a gente percebe que isso aqui, ó, é um quadrado, onde o meu vetor B, ele é a diagonal do quadrado. Tudo bem? Esse vetor B, ele é a diagonal do quadrado. Ok? A gente percebe também que esse meu outro vetor A, ele também é a diagonal de um quadrado. Porque, veja, esse aqui tem lado 2, esse aqui tem lado 2 quadradinhos, e esse aqui tem lado 2 quadradinhos. Então, esses meus dois vetores, eles são diagonais de quadrado. Ok? Eles são diagonais de quadrado. O que acontece é que, quando eu inverto esses dois vetores, quando eu inverto esse vetor aqui, para eu encontrar o comprimento desse meu vetor resultante, eu duplico esse meu vetor B aqui, olha. E eu vou também duplicar esse meu vetor A aqui na frente, de forma que eu vou ter um quadrado. Por que eu vou ter um quadrado? Porque esse lado ele tem o mesmo tamanho desse, e esses outros dois lados, obrigatoriamente, também terão o mesmo tamanho. O meu vetor, que é esse vetor azul que eu desenhei, que é o vetor subtração, ele vai ter aqui, olha, bem no meio, ele vai ter aqui bem no meio, ele vai ser a diagonal do quadrado, onde ele vai ter comprimento 1, 2, 3, 4. Então, o comprimento do meu vetor resultante vai ser 4 quadradinhos, tá certo? Então, vamos desenhar, aquele mesmo desenho que eu coloquei lá, eu vou desenhar ele aqui, ó. Então, eu vou simplesmente pegar, deixa eu apagar esse vetor resultante, depois eu ponho ele. Então, eu vou simplesmente pegar esse meu vetor A, B, melhor dizendo, e vou duplicar ele aqui. Eu vou apagar aqui para tentar fazer aquele ângulo ali de 90 graus. Vai ser complicado, mas vamos lá. Meu vetor B está aqui. Meu vetor menos A está aqui. Eita, quase ficava
Rapaz, mas esse B está me atentando. Menos A, aqui é B. Eu vou pegar agora e vou duplicar o A e o B. O B vem aqui, o A vem aqui. Ficou assim bem torto mesmo, mas é o que dá para fazer. E aqui no meio vai aparecer o meu vetor diferença. Isso aqui vai ser o meu vetor B menos A. Então, esquematicamente falando, é assim. Tá certo? Qual é o comprimento desse vetor B menos A? 4. Tá certo? Então, o módulo do meu vetor diferença, né? A gente pode colocar assim, que o módulo do meu vetor diferença B menos A, ele vai ter tamanho 4. Ok? Acharam complicado essa daqui?